sede santos, sede santos, esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero, sede santos, esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero. Amados irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite com o Santo do Dia. Hoje, dia 19 de abril de 2025, em comunhão com toda a Igreja, vivenciamos o Sábado Santo, um dia de oração e silêncio, onde em vigília aguardamos a ressurreição do Senhor. Nesse dia também, a Igreja faz memória a um dos santos mais famosos do catolicismo. Igrejas dedicadas à sua veneração atraem multidões. Fiéis fazem promessas e novenas para ele, especialmente quando necessitam resolver alguma coisa urgente. Ele foi um militar romano que se converteu ao cristianismo. Vamos conhecer um pouco da história de Santo Expedito, que, por sinal, é padroeiro de uma de nossas comunidades irmãs da área missionária Cidade de Deus. Amados irmãos e irmãs, vamos iniciar esse momento em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Expedito não tem uma data de nascimento conhecida. Sabe-se que ele era romano. Sua história se passa provavelmente entre os séculos 3 e 4. Sabe-se também que foi um militar de alta patente, comandante da 12ª Legião Romana, também chamada de Fulminata, cujos homens estavam arregimentados em Melitene, uma cidade que funcionava como base militar romana na Armênia. A 12ª Legião Romana, comandada por Expedito, tinha o nome de Fulminata, que significa algo como vem como um raio. A Fulminata tinha cerca de 8.000 homens, contando soldados, escravos e cavaleiros. O comandante Expedito e seus homens defendiam as fronteiras orientais do Império Romano contra os bárbaros asiáticos. Para ser comandante de uma legião romana, era preciso muita competência e bravura. E Expedito comandou a 12ª Legião de 296 a 303 depois de Cristo. Alguns anos antes, essa mesma legião tinha sido comandada por um imperador romano muito conhecido na história, o imperador Marco Aurélio. Consta que Expedito era um líder competente. Ele se tornou famoso por manter a disciplina dos soldados e todos o respeitavam. Seu cargo equivaleria hoje ao de um general. Por outro lado, como a maioria dos soldados romanos, o comandante Expedito tinha uma vida devassa, rodeada de luxo, prazeres e fama. O primeiro contato com o comandante Expedito com o cristianismo aconteceu dentro da própria legião. Isto porque uma parte dos soldados era formada por cristãos. Além disso, em suas andanças pelas fronteiras orientais do Império, ele teve ainda mais contato com o cristianismo. E para completar, um dos seus soldados, chamado Polieuto, de Melitene, morreu martirizado no ano 193. Amados irmãos e irmãs, a semente do cristianismo e do sangue dos mártires nunca cai na terra em vão. Expedito era um líder competente tanto nos tempos de paz quanto nas batalhas, um comandante vitorioso na carreira militar. Porém, em sua vida espiritual tinha o vício da procrastinação, isto é, deixar sempre para depois, adiar decisões. Ele simpatizava com a mensagem de Jesus, admirava os ensinamentos do Mestre de Nazaré
e via no Evangelho palavras que ninguém jamais tinha dito antes na história humana. Por isso, ele pensava em um dia converter-se de verdade. Esse dia, porém, ficava sempre para mais tarde, era sempre adiado. Depois de alguns anos procrastinando, Expedito foi tocado pela graça de Deus. Certa noite, teve um sonho que mudou sua vida. No sonho, um corvo representando o espírito do mal grasnava diante dele a palavra cras, do latim, que significa amanhã, ou seja, deixe sua conversão para amanhã. O corvo grasnava forte e parecia poderoso. Porém, de repente, Expedito resolveu pisotear o corvo dizendo ode, que significa hoje em latim. O comandante Expedito acordou do sonho decidido e confirmou sua conversão. Amados irmãos e irmãs, a rápida decisão de Expedito após acordar desse sonho tão revelador fez dele o santo das causas urgentes, que precisa ser resolvida de forma rápida e urgente. Convertido, ele continuou por um tempo ainda chefe da sua legião. A importância de seu posto fazia dele uma influência muito forte a favor do cristianismo. Dentro do Império Romano, tendo conseguido converter toda a sua tropa, ele se tornou alvo do imperador Diocleciano. Já mencionamos esse imperador em outras histórias, que começou a perseguir o comandante e seus soldados. Santo Expedito foi preso pela ordem de Diocleciano e foi forçado a renunciar à sua nova fé. Porém, ele não renunciou. Seus castigos começaram pela flagelação romana, 39 chicotadas com flagros, chicote que dilacera a pele e causa hemorragia. Expedito tinha aplicado este mesmo castigo a bandidos e indisciplinados. Agora, ele os recebia por causa de Jesus Cristo. E ele permaneceu firme e julgava-se indigno de sofrer o mesmo castigo que Jesus sofrera, aplicado por soldados romanos. Por fim, não renunciando à sua fé, Santo Expedito foi decapitado com espada por ordem do imperador Diocleciano no dia 19 de abril de 303, em Melitene, na Armênia. Como Santo Expedito foi morto por causa de Jesus Cristo, ele se tornou um mártir da igreja e santo reconhecido oficialmente. Sua bravura diante dos sofrimentos por causa da fé serviu de exemplo para grande parte dos soldados de sua legião, fazendo-os permanecer firmes em sua fé. O exemplo de Santo Expedito arrastou milhares de cristãos na Armênia e logo ele passou a ser venerado como o santo das causas urgentes. Santo Expedito é representado como um comandante romano, vestindo uma túnica branca, uma armadura de superior e um manto vermelho sobre os ombros. Em sua mão direita, ele levanta uma cruz com a palavra hoje. Na mão esquerda, ele tem uma palma, representando o martírio e a vitória dos mártires. Seu pé direito pisa sobre um corvo que grita a palavra cras, que significa amanhã. A imagem simboliza a grande mensagem de Santo Expedito. Não adie sua conversão, não deixe para amanhã aquilo que deve ser feito hoje, não procrastine. Amados irmãos e irmãs, antes de finalizar a história de Santo Expedito, esclareço que fazemos o nosso trabalho pesquisando em fontes oficiais católicas. E sobre Santo Expedito, há alguns sites que informam uma controvérsia sobre o seu nome e sobre a sua biografia. Na edição atualizada do ano de 2001 do Martiriológio Romano, o catálogo dos santos da Igreja Católica, Santo Expedito não aparece. Contudo, tendo um culto a seu nome celebrado desde a Idade Média, ele passa a ser reconhecido, pois trata-se de um caso consolidado na tradição católica, fator de maior reconhecimento do que registros documentais.
Isto porque ele foi um mártir naqueles tempos em que a igreja não possuía muito controle sobre as santificações, sendo essas aferidas pelas atas dos martírios que deram origem ao martirológio, de acordo com um pesquisador. Um outro pesquisador acrescenta: existe uma coisa chamada Vox Populi, a voz do povo. Quem cria os santos é o próprio povo, e Santo Expedito se tornou um santo querido no Brasil e em diversos outros países, muito cultuado. Sobre a controvérsia